reagindo a vagas na área de dados, seja para analista, cientista ou engenheiro de dados. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Lucas. Eu já recebi mais de 70 propostas de emprego e tripliquei meu salário em menos de 18 meses, estruturando meu LinkedIn, me especializando em dados. E eu ajudo pessoas que querem migrar para a carreira de dados e conseguir sua primeira experiência na área. No vídeo de hoje a gente vai fazer um react aqui falando sobre algumas vagas na área de dados, seja para analista, cientista ou engenheiro de dados, passando por 4 tópicos principais que eu coloquei aqui na tela para vocês. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho a minha imagem para ficar mais fácil de enxergar. Mas a gente vai falar sobre as principais tecnologias para analista, cientista e engenharia de dados conforme as vagas, o principal papel do profissional que trabalha nessas vertentes, seja cientista, engenheiro ou analista. Muitas vezes a gente confunde o papel do profissional com as tecnologias que ele utiliza, então é importante a gente falar sobre isso. Sobre a empresa, então vou ensinar vocês como normalmente eu pesquiso se é uma empresa competente, se não é, se é uma empresa boa de trabalhar, se não é. E eu também vou falar um pouquinho sobre benefícios, porque em geral as empresas têm os mesmos benefícios, então eu vou falar um pouquinho ali o que se diferencia, o que não se diferencia, o que é bom, o que é, tá? Para quem não sabe. Então eu saí aqui dessa tela, vou entrar no meu LinkedIn. Se você ainda não me segue no LinkedIn, não me conhece, pode me adicionar lá, eu vou deixar o link aqui embaixo. Esse daqui é o meu LinkedIn, tem todas as minhas informações. Aqui está o perfil em inglês, eu também tenho um perfil em português. Tem todo o meu descritivo aqui do que eu trabalho, algumas postagens. Tive experiência em e-commerce, em telecomunicações e agora no mercado de finanças, na Elo, como cientista de dados pleno. E vamos aqui reagir a algumas vagas na área de dados. Vamos começar primeiro por analista de dados, tá? A gente faz essa sequência, analista, cientista e engenheiro de dados. Então eu vou pesquisar aqui analista de dados, esqueci que esse teclado eu não estou usando, analista de dados. Vão aparecer aqui para mim, como meu perfil está configurado para inglês e português, muitas vagas para fora também. Vou ver se eu consigo fazer aqui um filtro para deixar só o que é mais relacionado a português. Vamos ver aqui. Full time, remoto, vamos colocar localização São Paulo, não que isso mude alguma coisa, vamos diminuir a quantidade de resultados aqui, mas mesmo assim as empresas colocam localização para São Paulo, as empresas de fora colocam localização para São Paulo quando está procurando alguém de São Paulo. Mas aqui apareceu algumas empresas já brasileiras, quer dizer, não necessariamente brasileiras, mas que têm atuação no Brasil, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente já tem a primeira vaga aqui do Unibanco, uma vaga híbrida. Você coloca aqui o analista de sênior de engenharia de analytics. Já é uma descrição assim, não sei se é um analista ou se é um engenheiro, nesse caso aqui. Mas vamos supor que seja um analista, vamos tentar identificar isso. No Itaú, São Paulo, híbrido, vamos ver as informações aqui embaixo. About the job, vem-se youtuber e vem fazer parte do Itaú. Então tem aqui uma descrição da empresa. O Itaú é a marca mais valiosa do Brasil, é o melhor para trabalhar segundo o Great Place to Work e o maior banco da América Latina. Nós impactamos diariamente mais de 60 milhões de clientes, somos satisfeitos, a valorização. Então aqui são a missão, valores e visão da empresa. Modo de trabalho híbrido sem escala, ou seja, provavelmente você vai poder escolher os dias que você vai ou o time vai definir isso de alguma forma. Aí toda vaga, não necessariamente toda vaga, mas geralmente as vagas mais bem estruturadas, descritas, ela vai ter uma descrição de soft skills do que você tem que ter e vai ter uma descrição, dá pra ver legal aqui, né? Deixa eu jogar isso aqui para cima. E vai ter uma descrição mais técnica em alguns casos. Nesse caso aqui ele juntou a técnica com a de soft skills. Então vamos lá. Primeiro, vamos ver se isso daqui é realmente uma vaga de analista de dados de acordo com as diferenças entre essas profissões. Então, criar indicadores de controles de operação, criar dashboards para times de produtos e negócios e modelar bases especializadas para analytics. Bom, quando a gente olha para modelagem, a gente entra num cenário de ciência de dados, né? Já não é mais necessariamente análise. Mas criar indicador, criar dashboard, ok. Está dentro ali da realidade de um analista. Preparar datasets. Isso aqui, essa preparação de datasets depende do que ele quer dizer aqui com preparação de datasets, mas geralmente é algo mais relacionado ao trabalho de um engenheiro. Criação e evolução dos padrões e conceitos da esteira de analytics. Descrição geral.
Ser protagonista na disseminação da cultura, descrição geral, apoiar decisões, descrição geral. E isso aqui, ó, tá relacionado ao terceiro ou segundo tópico que eu coloquei aqui, ó. Principal papel do profissional que trabalha nessas vertentes. Então vocês sempre vão ver descrições desse tipo aqui, ó. Criação e evolução dos padrões e conceitos na esteira de analytics. Então, o que é de fato esperado meio que intuitivamente quando você vai para essa vaga? Que você seja um cara protagonista na cultura de data driving, ou seja, decisões baseadas em dados, ajudar os PMs, os Product Managers aqui nesse caso, nas decisões. Então, isso é esperado do profissional de dados. SQL, linguagens técnicas, conhecimento técnico, isso todo profissional de dados tem que ter. Mas o que é mais esperado é a interpretação do que ele faz com cada análise que ele, ou cada estudo que ele faz, ou cada passo que ele dá dentro da área de dados. Tudo tem que ser baseado em decisão de negócio. E é isso aqui que gerentes de produto, gerentes de marketing, etc., esperam de alguém que vai trabalhar com dados. Visão analítica, pensamento crítico para entender os requisitos de negócios baseados em indicadores. Então, tudo isso aqui está relacionado à principal função do profissional de dados. Ah lá, o próximo item é conhecimento em modelagem e desenvolvimento de indicadores, exploração de dados e criação de dash. Modelagem é uma área da ciência de dados. Então a gente já pode perceber que aqui é uma vaga para um profissional de dados com conhecimento múltiplo. Conhecimento em pelo menos uma das linguagens, SQL e Python, ou Python. Não gosto dessa descrição porque SQL é uma linguagem de consulta em banco de dados, Python é uma linguagem de programação, então são coisas diferentes. Então, se você tem SQL ou você tem Python, de qualquer forma, em algum momento, dependendo da atividade que você precisar, que você for fazer, aliás, você vai precisar de SQL e ou de Python. Então, não são linguagens paralelas ou análogas, cada um serve para um objetivo. Linguagem de programação você tem você tem bem mais possibilidades. SQL é consulta de dados em banco de dados, então é algo bem específico e bem mais limitado em questão do que você pode fazer. E também eles falam aqui um pouco da nossa stack, ou seja, o que eles utilizam no dia a dia. AWS, com S3, serviço de armazenamento, DynamoDB de banco de dados, o Athena, Glue, QuickSight para visualização, Redshift de banco também, CloudWatch. Certificações AWS será um diferencial, isso aqui também é legal ter, se você está estudando sobre dados, se especializando sobre dados, é legal fazer essas certificações, inclusive eu também preciso fazer. Então, essa é uma vaga, eu diria, que para um analista de dados mesmo, faz sentido ser para um analista de dados. Mas conhecimento de modelagem não está dentro de um profissional de análise de dados. Aí seria mais o cientista de dados, com alguma especialização, que sabe criar modelagem. Então, você precisaria de uma especialização aqui nesse caso, mas o conhecimento técnico ele traz aqui como SQL e Python. Então, além disso, ele pede aqui no desenvolvimento geral, né, do que você precisa saber para ajudar na empresa, algumas coisas mais de apoio às áreas de negócio. Então, é uma vaga que eu julgo ser mais aplicável para quem é analista de dados de fato. Mas se for um cientista e um engenheiro também serve para você. Vocês vão ver que elas são vertentes que se intersectam o tempo todo, tá, galera? Beleza, então isso daqui para a vaga de analista de dados. E aí, quais são as principais tecnologias? Vamos pegar esse slide aqui e a gente vai, a cada vaga, descrevendo o que ele pede. Então, para analista de dados, vamos lá. Vou apagar isso aqui. Oh, meu Deus, eu esqueço que eu não estou utilizando esse teclado. Analista de dados. Tecnologias. Então, aqui ele pediu Python e SQL. A AWS é um diferencial, então vou colocar a AWS também, que é nuvem, tá? Vamos para a próxima. Isso aqui é o Itaú. Antes da gente ir para a próxima, vamos falar sobre os outros tópicos, né? Então, benefícios. Vamos ver se esses benefícios são benefícios de fato, tá? Vale transporte. Se fosse remoto, não precisaria desse benefício, mas tudo bem. Geralmente, dependendo
do patamar que você tá, não compensa ter vale transporte, porque ele desconta 6% do seu salário bruto. E aí a quantidade de vezes que você vai para o escritório não compensa ter o vale transporte da empresa. Vale refeição, restaurantes, vale alimentação, supermercado. Ou seja, o Itaú trabalha com as duas modalidades. Ele vai te dar vale refeição e vale alimentação, ótimo benefício. Convênio médico odontológico, não fala em qual convênio, qual eles utilizam. Seguro de vida, é algo padrão que as empresas têm oferecido ultimamente. Remuneração variável, PLR ou PPR, isso aqui é muito bom, que é bônus conforme os resultados da empresa. Previdência privada, para quem gosta. Descontos exclusivos em nossos produtos financeiros, pode ser interessante. Licença maternidade estendida, auxílio creche babá para papais e mamães, isso aqui tem idade limite. Incentivo a estudo, Gympass, muito bom também. Acesso aos clubes Itaú. Isso aqui também é muito legal. Mais algumas vantagens que você pode conhecer durante o processo. Das pessoas que eu conheço que trabalham no Itaú, todas elas falam bem dos benefícios do Itaú. É uma empresa grande, realmente. Então vale a pena no quesito benefícios. Eu gosto bastante de vale refeição e vale alimentação, isso ajuda bastante. Convênio médico odontológico também é excelente. PPR. Que mais? Isso aqui também é importante para quem vai ser mãe. Incentivo a estudos, não sei como funciona, mas pode ser que seja algo bom. Gympass, eu utilizo bastante. E acesso aos clubes Itaú. Isso aqui também deve ser interessante, mas provavelmente deve ter alguma burocracia. Não sei dizer, não sei como é que funciona, mas tem a sensação que tem. Se a gente vir aqui em Apply, Share Profile, sim. Aí ele continua. E aqui dentro é uma plataforma do próprio Itaú. Eu entrei aqui para a gente dar uma olhadinha, porque tem algumas plataformas que não são muito legais. Na hora de você aplicar, existe alguma dificuldade. Se eu colocar em candidatar-se, ele vem para o site da GUP, que é uma plataforma bastante complicada de você conseguir uma vaga. No meu caso, quando eu entrei para trabalhar como cientista de dados na Elo, eu consegui a vaga pela GUP, mas geralmente isso aqui leva um século. Cadastro, análise de perfil, desafio técnico, bate-papo por seleção técnico, então é bem burocrático nesse sentido. Mas como o Itaú trabalha. Aí uma coisa que eu gosto de falar para vocês, além dos benefícios, é sobre a empresa. Então eu sempre procuro qual é a reputação da empresa no Glassdoor, para você saber mais ou menos como que é trabalhar lá dentro. É óbvio que isso varia de área para área, de local para local, mas você consegue ter uma ideia geral de acordo com a quantidade de avaliações. Para mim, tem que ter uma avaliação ali de 4 estrelas para cima. Então, 89% recomendariam a amigos. Então, o Itaú está 4,4, é uma nota excelente de recomendação. E aqui embaixo você pode ver o que os antigos ou atuais funcionários acham do Itaú. Então, nesse caso aqui, bom, mas pode ser melhor. Cultura, estratégia e design forte, trabalho bastante direcionado. Ele era um analista de design de operações. Trabalho bastante direcionado para necessidades dos usuários, com metodologias, aí contras. Política de trabalho híbrido, mesmo para alguns casos fora de São Paulo. Então, isso aqui é algo a ser considerado. Avaliação da experiência na empresa. Pontos positivos, negativos, sugestões de melhoria. Contras, apesar da possibilidade de migração interna, o processo é bastante burocrático. Prós, a empresa é sólida e de grande porte. Ótimos benefícios, vamos ver aqui. Com salário competitivo, PRLR, auxílio alimentação, VRE e parceria com os descontos. Então isso aqui parece ser bastante interessante. Analista de produtos júnior, PCD, prós, convênio médico Itaú Saúde ou Unimed. Então você já consegue saber qual o convênio aqui. Tem opções de planos mais desconta mensal no mínimo 6% do salário. VR e VI de 1.900 atualmente. Com participação no plano você paga 20%. Híbrido 2 vezes presencial na semana. Com trabalho e transporte pago um cartão ticket, disponível apenas para ônibus e metrô, desconta 4% do salário, e aqui tem um conselho à presidência. Um bom lugar para trabalhar se você não for proativo. Tem gente que vai ser sincera demais em alguns casos. Mas enfim, aqui você consegue ter uma visão geral. Outra coisa que você consegue ver aqui é qual seria mais ou menos o salário para um analista de dados. Analista de dados pleno. Salário, eles geralmente colocam o salário anual, tá? Então isso aqui dividido por 12. Então essa faixa dividido por 12. 84 mil dividido por 12, 115 mil dividido por 12. Analista de dados júnior, analista de dados sênior. Entre
116 mil e 155 mil varia o salário de um analista sênior de dados no Itaú. Deixa eu pegar a calculadora aqui para a gente ver quanto mais ou menos isso dá por mês. R$116.000 dividido por 12. Isso dá mais ou menos 9.600 por mês, 9.700. E 155 dividido por 12. 12.900, 13 mil. Então fica numa faixa ali de 9.700 e 13 mil reais para quem trabalha como analista de dados sênior hoje dentro do Itaú. Próxima vaga, cientista de dados, Senior Data Analyst na Avenue. Deixa eu ver se está em português ou em inglês. Está em português. Vamos lá. About the job, ele vai falar um pouquinho aqui sobre a Avenue. Então, no time de alocação e inteligência da Avenue. Seu objetivo será fornecer insights. Acho que isso aqui também é uma informação relevante, galera. Aqui no Itaú, se eu não me engano, ele não me fala para qual área você vai ser necessariamente designado, tá? Pode ser que tenha uma área chamada Analytics lá dentro, mas não fala exatamente. Aqui na Avenue ele já fala que você vai ser alocado para o time de alocação e inteligência. Seu principal objetivo será fornecer insights estratégicos e operacionais que suportem tomada de decisão. Então, provavelmente é algo mais relacionado a analista de dados mesmo. Aí, como eu disse para vocês, atribuições e responsabilidades, ou seja, tudo que é relacionado a soft skill, que é a principal responsabilidade de um profissional de dados. Desenvolver relatórios, estruturação e modelagem é parte cientista de dados, analisar tendências e padrões, assim, talvez seja uma parte cientista de dados, mas dá para fazer com análise descritiva também, monitoração dos dados para garantir disponibilidade e acurácia das informações, definir indicadores, desenvolvimento de modelos preditivos e melhorar as operações é algo relacionado a quem trabalha como cientista, ser interface entre o time de negócios, que é o principal. Isso daqui, essa frase aqui, eu acho que ela é uma das que mais traduzem o que é ser um profissional de dados. É ser a interface entre o time de negócios e a área de dados, garantindo a integração correta dos dados, colaborar no entendimento dos dados de novas ingestões. Foi mais para o caminho técnico aqui no final, mas eu pegaria essa frase aqui, ó, ser a interface entre o time de negócios e a área de dados. Aí vem uma descrição mais técnica. Requisitos e qualificações. Experiência como analista, fortes habilidades em SQL, conhecimento de Power BI, fortes habilidades em Python, orquestração e manutenção de pipelines, Databricks e Cloud, forte habilidade analítica, de resolução de problemas, abordagem metodológica e conceitos básicos de estatística. Estatística também é muito importante para quem trabalha na parte de análise e modelagem. Então aqui, se a gente colocar as principais tecnologias, no caso da Avenue, eles citaram SQL, eles também citaram Python, citaram nuvem, era AWS, ou eles não informaram qual que era a nuvem aqui, eles falam cloud de forma geral. Databricks, Power BI, para visualização, tá? E Cloud. Databricks para pipelines. Tá, legal. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Estatística, beleza. Essas são as principais ferramentas aqui para essa vaga específica. Conheça nossos benefícios. R$100, $100 de incentivo para começar a investir. Legal. Corretagem grátis, então você já vai ter alguns serviços ali de corretagem só por trabalhar lá dentro. Emissão de cartão físico de graça, descontos dos estabelecimentos ao redor do escritório, descontos em farmácias. E Sul América é o convênio que eles utilizam. Experiências e benefícios gerais. Bônus semestral, que legal. Tem uma regra de bônus semestral de acordo com as regras da companhia. Então, ao invés de ser um bônus anual, vai ser semestral. Vale refeição e alimentação.
com benefício flexível. Isso aqui é muito interessante. Hoje eu também tenho essa flexibilidade, desculpa, dentro do meu benefício. Isso aqui é bastante interessante porque você não precisa ficar se preocupando se vai passar ou não no lugar. É só você falar, olha, eu vou passar como crédito, e aí de acordo com o registro desse estabelecimento no lugar, ele vai descontar ou do seu vale alimentação, ou do seu vale refeição, ou de alguma outra modalidade que a empresa proporciona. No meu caso, ela tem algumas modalidades, tem o refeição, alimentação, mobilidade, ou farmácia, ou home office, tem algumas modalidades ali dentro do benefício flexível. Plano de saúde odontológico Bradesco, sem coparticipação, isso daqui é excelente, você não precisa pagar coparticipação, geralmente a coparticipação é baixa, mas quando você fizer algumas coisas simples, para quem tem coparticipação vai ter algum descontinho ali no salário. Seguro de vida Sul América, Well Hub Total Pass, então você pode escolher entre essas duas, ou pode ter as duas, se eu não me engano. Kit maternidade e paternidade, mais auxílio, então para quem está em fase aí de ser papai, isso aqui pode ser interessante. Auxílio creche, acesso gratuito ao aplicativo de dietas e nutrição, acesso à plataforma de psicologia, reembolso em terapia, acesso à plataforma de terapia e descontos em escola de idiomas como Open English e Essential. Experiências presenciais do escritório de São Paulo. Tem café da manhã, agenda quinzenal de massagem em company e R$200 mensais para reembolso de transporte. On-site, eu acho que é presencial essa vaga aqui, tá? Não tenho certeza, mas aparentemente ela é uma vaga presencial. Vamos dar uma pesquisadinha aqui sobre a Avenue também no Glassdoor. Avenue, avaliações 4.5, uma avaliação interessante aqui. Uma nota interessante. Vamos ver o que tem aqui dentro. Até o momento tem um ponto negativo. Pessoas que ocupam cargos de middle manager, gerentes, coordenadores, staffs, são, em grande maioria, despreparados e não recebem treinamento para assumir posição, que traz uma gestão ineficiente. Galera, uma coisa que é interessante comentar aqui dentro do Glassdoor é: cada um vai ter uma avaliação sobre a empresa. Tem gente que vai fazer uma avaliação imparcial, tem gente que vai fazer avaliações mais parciais. Então você tem que olhar num contexto geral, porque a pessoa pode fazer uma descrição da empresa que talvez seja horrível, mas seja uma experiência que ela teve numa determinada área. Então é legal você olhar a avaliação dentro da sua área também, você buscar as pessoas que trabalham lá dentro também, porque você pode ter áreas que muita gente reclama dentro de se trabalhar dentro da empresa e áreas que são excelentes. Geralmente as áreas de dados são excelentes, geralmente as pessoas que trabalham na área de dados, elas se comportam de uma forma bastante agregadora para você, para a sua carreira, tá? Você não necessariamente vai enfrentar grandes problemas, pelo menos é o que eu vejo assim, num contexto geral. E aí tem outros pontos aqui. Vamos ver um pouquinho aqui sobre salários. Analista de dados. E aí tudo depende da função que você vai exercer, tá? Se é júnior, se é pleno, se é sênior, para saber qual seria mais ou menos ali o range de salários, mas no vídeo onde eu explico a diferença entre essas profissões, eu falo também sobre o range de salários. Analista de dados, se eu colocar analista de dados sênior, acho que ele não vai encontrar nada. Se eu colocar data analyst, também não encontrou. Então vamos olhar o salário de forma geral e talvez se a gente encontra alguma coisa aqui, ó. Analista sênior, entre 119 e 186 mil. Analista pleno, mas aqui está analista geral, né? Não fala se é analista de dados, mas é mais ou menos ali o mesmo range de salário. Analyst, analista júnior. Que não fala nenhum salário específico para dados, pelo menos eu não encontrei aqui. Não encontrei específico para dados, mas deve estar mais ou menos ali no mesmo range que a gente viu no Itaú. Próximo, essa daqui parece ser uma vaga de analista de dados também, só que para alguma empresa de fora. Inclusive eu já fiz entrevista para essa empresa aqui em 2021, foi adquirida por tal. Nós vamos fast growth place to work in the United States.
Agora, Telos Digital Company, que foi essa empresa que eu já fiz também entrevista. Tem escritórios ao redor do mundo, continua sendo parceira, marca, como a Fox, Capital, HBO, PepsiCo, Domino's e etc. Uma vaga mais para fora, provavelmente você vai trabalhar, aqui não fala se é alocado em algum cliente ou se é remoto. Vamos ver o que tem aqui dentro. Acho que eu não vou analisar a parte de vagas para fora hoje, tá? Vamos focar mais no Brasil, que acho que a maioria do público, para quem quer migrar, é mais fácil no Brasil atualmente. Cientista de dados na Web Motors. Aqui é cientista de dados, tá? Data Scientist, especialista de modelagem, Data Scientist, a Vital aqui. Eu também já trabalhei na Vital, mas era como analista de dados. Cientista de dados, Data Analyst Senior, deixa eu ver esse cara aqui na Y. Quantos funcionários tem? E dá para ter uma noção se vai ter ou não lá no Glassdoor. Analista de dados na Gerdau. Com 124 anos de história, a Gerdau é a maior empresa brasileira produtora de aço. Informações sobre a empresa, informações sobre a vaga. A área de Customer Center tem como objetivo, então você vai trabalhar como... você trabalha na área de Customer Center, tem como objetivo de ser referência no atendimento aos clientes e vendedores. Vai trabalhar na parte de área de marketing, gestão de demanda, com Voice of Customer e Customer Center. Eu já trabalhei, tá? Dentro dessa área, alocado nessa área. Principais atividades: garantir a execução do baseline em todos os ciclos de previsão de vendas, executar modelos estatísticos, parte de ciência de dados, garantir e sugerir a melhor desagregação para cada particularidade do negócio. Então, indicadores, coisas mais gerais aqui. Que é conhecimento em Excel, Power BI. Primeira vez que eu vejo aqui falando sobre Excel. Acho que Excel virou um novo português, você tem que saber. Ou um novo inglês, você tem que saber. Base de dados e SAP, para quem tem conhecimento em estatística. Eles procuram perfil analítico, tá? Isso aqui é coisa geral. E aqui vem os benefícios. Aqui ele não fala especificamente, só fala sobre Excel e Power BI, mas não dá muitos detalhes. Vamos ver o que tem aqui embaixo de benefícios. Assistência médica, odontológico, seguro de vida. Tem atendimento no Albert Einstein virtual sem custo. Programa de cuidado, programa de seguros, benefícios farmácia, previdência privada, aparelho ortopédico e PLR. Vamos dar uma olhada em outra vaga. Senior Data Analyst. Modelo de trabalho 100% presencial na região do Itaim Bibi, das 8 às 18, com 1h12 de intervalo de almoço. Eu detesto essas vagas que colocam o horário de intervalo de almoço. Porque provavelmente deve ter algum controle mais rígido com relação a isso, as pessoas devem reparar. Eu acho que, o horário de almoço geralmente é 1 hora. Em alguns lugares, 1h30, 2 horas, mas geralmente fica entre 1 e 2 horas, depende do dia. Tem dia que você vai almoçar rápido, tem dia que você vai demorar mais para almoçar. Mas eu não gosto quando eu vejo esse tipo de coisa aqui, porque parece ser algo muito bem controlado. E aí já não me interessa muito, não. Não que eu sou uma pessoa irresponsável, tá, galera? Pelo amor de Deus. Mas é que eu não gosto de um controle absoluto ali, uma microgerência em cima de você. E aí, quando eu vejo esse tipo de informação, me parece que é algo relacionado a microgerenciamento, sabe? Então, não gosto muito. Responsabilidades e atribuições. Então, aqui algumas coisas mais gerais, mas aqui tem uma descrição muito mais específica. Então, coleta e limpeza de dados, análise e interpretação de dados. Então, isso é o básico aí de profissional de dados. Visualização de dados também é básico. Relatórios. Agora, modelagem e análise estatística com, por exemplo, regressão, clusterização e teste de hipóteses. Isso daqui é pura ciência de dados. E linguagens como Python, R e SQL para construir modelos prescritivos e descritivos. Aqui ele cita Power BI, Python, R e SQL. E governança de dados. Aí ele pede requisitos, experiência.
Com Python, com Power BI, com Power Query, que é do Power BI. Conhecimento do banco de dados SQL, disponibilidade para a região da Faria Lima e inglês avançado e fluente. Então, possivelmente você vai ter ali comunicações em inglês trabalhando na Robert Half. Vamos pesquisar sobre a Robert Half aqui. 3.8, já tem uma avaliação um pouquinho abaixo da média, mais de 10 mil funcionários, capital aberto. Parece ser uma empresa muito grande. Vamos lá, uma empresa muito boa. Excelente ambiente de trabalho que valoriza seus colaboradores. Nada declara negativamente. Dificuldade na entrevista, 2.4, também não é algo difícil. Aqui não tem muitas avaliações. Na primeira parte, pelo menos, não tem. Vamos ver na parte de salários. Achei que tem muitos salários. Vamos ver se a gente acha alguma coisa como Data Analyst. Não tem nada como Data Analyst aqui. Nada como Data Science também. Engraçado, deveria ter alguma coisa, pelo menos. Vamos ver se eu vou colocar dados aqui. Analista de dados. 54 a 78 mil, provavelmente o salário de um júnior. Analista de dados pleno, 46 a 50 mil, tá baixo. Analista de dados pleno, 87 a 94, beleza, tá mais justo. Analista de dados júnior, 51 a 56, Tem variações bem grandes aqui, talvez seja uma empresa de consultoria. Especializada na solução. People com... É uma empresa de consultoria. Consultoria de RH. Então depende muito de qual cliente você vai ser alocado. Então vamos lá. Robert Half. Vamos colocar aqui. Ele citou Power BI, Excel, inglês, Python, R e SQL. Então a gente pode destacar aqui que para uma vaga de analista de dados, Python, SQL, e novamente Python e SQL. Então, uma linguagem de programação e uma linguagem de consulta de dados. Além disso, algum conhecimento em uma tecnologia de visualização de dados. Pode ser Power BI, pode ser Excel. Em alguns lugares vão pedir conhecimento em nuvem, conhecimento em pipeline. Mas Python e SQL está dominando aqui quando a gente olha para a vaga de analista de dados. Vamos para uma vaga de cientista de dados agora? Cientista de dados. Opa, não foi. Especialista de dados com foco em AI. Geralmente, aproveita muita vaga para cientista de dados para trabalhar com IA, tá? Deixa eu tirar São Paulo daqui para ver mais resultados. Tá saindo, não tá saindo. Dá um reset aqui. Cientista de dados na BRK Digital Solutions. BRQ. Acho que eu já fiz entrevista para essa empresa também. Há 31 anos no mercado, a BRQ Digital Solutions consolidou como uma das maiores empresas de transformação digital do país. Então aqui tem uma descrição geral sobre a empresa. Buscamos um fera com espírito empreendedor e que sabe o verdadeiro protagonismo de sucesso. O que você deve ter? Cloud BigQuery, então eles utilizam a Google Cloud como serviço de infraestrutura de nuvem.
BigQuery para você fazer consulta de dados em banco, proficiência em Python para modelagem de dados e com containerização, que é utilizando Docker. Isso daqui é para você não se preocupar em trabalhar o mesmo código ou a mesma solução que você está fazendo em locais diferentes e aí ter que instalar tudo para de novo em outra máquina para conseguir trabalhar com aquilo. Então você pega toda a solução que você fez, containeriza ela, e aí qualquer pessoa consegue utilizar com as mesmas dependências, sem dar incompatibilidade de versões também. Conhecimento em machine learning, operação de machine learning, pipeline de dados e automação de dados, ou seja, colocar em produção modelos. Forte base em estatística e matemática. Então, para uma vaga de cientista de dados, ele já quer que você saiba um pouquinho de containerização, de cloud, de machine learning, de estatística e matemática e habilidade de desenvolvimento de modelos de recomendação, clusterização e predição. Isso aqui é uma descrição completa de quem é um cientista de dados, tá? Aí tem algumas coisas aqui relacionadas a benefícios, que é o benefício de carreira, carreira técnica, carreira de liderança, experiência internacional e empreendedorismo. Você pode se tornar sócio. E os benefícios: plano de saúde, odontológico, seguro de vida, vale alimentação e refeição, horário flexível, home office, isso daqui é um benefício excelente, eu adoro home office. Gympass, telemedicina, telenutrição, canal de suporte emocional, 24 horas e muito mais. Como é trabalhar na BRQ? Temos um clima descontraído, diversos programas de eventos internos, adoramos comemorar, isso faz muito bem. Veja aqui no YouTube. Vamos ver? Eles têm um YouTube onde eles colocam coisas sobre eles. Soluções em tecnologia, vídeos. Legalzinho, tem. Gostei disso aqui. Queria ver algum vídeo, tinha algum vídeo mais institucional. Aparentemente tem muito vídeo aqui. 222 vídeos, tem vídeo pra caramba. E os caras têm um podcast, olha lá que legal. Vamos dar uma olhada no Glassdoor? Eu gosto quando eu vejo informações assim de uma empresa mais... Não sei se a palavra certa é disruptiva, tá? Mas que parece ser uma empresa mais leve, menos engessada, menos formal. Porque parece que vai ter um ambiente mais interessante de se trabalhar. Eu acho isso bastante interessante quando eu vejo isso numa empresa, porque é muito ruim trabalhar em empresa engessada, assim, com pessoas engessadas. Avaliação 4.2, excelente avaliação também. Analista sênior, muito boa empresa, benefícios e cultura, ó. Então pode ser que seja uma empresa muito legal de trabalhar. Quando a pessoa destaca a cultura, é porque possivelmente ela se sente bem no ambiente de trabalho. A minha experiência individual, desde quando eu entrei, me sinto perdido. Não recebo feedbacks, então uma avaliação aqui mais individual, mas necessariamente sobre a empresa. Não tem PLR no momento, sem previsão de retorno ainda. Isso foi há mais de 3 anos. Somos apenas o número 1 na empresa BRQ. Trabalho remoto, dependendo do cliente. Somos apenas o número 1. Os salários e benefícios serão os mais baixos. Não existe plano de carreira. Então aqui tem já uma feedback mais honesto, digamos assim. Analista sênior, ou se tem alguma coisa relacionada a dados aqui. Vocês vão ver que dentro do Glassdoor, para vagas brasileiras, você vai ter empresa ali que
Ó, 72 mil para o Senior, 111 mil, já um pouco menos do que a gente tinha visto, acho que no Itaú e na Avenue, se não me engano. Então você vê que flutua bastante o salário de um analista de dados em empresas do Brasil. Se ela for maior, você vai ter uma remuneração maior, se ela for menor, você vai ter uma remuneração menor. Então depende bastante. Você pode ter uma remuneração de júnior, pode acontecer, e que em algumas empresas é uma remuneração de sênior, tá? Já vi isso acontecer. Então depende bastante da empresa, mas parece uma empresa bacana de se trabalhar. E falando sobre tecnologias, vamos lá. BR aqui. Meu Deus do céu. BR aqui. Nesse caso aqui, Python. Acho que eles não descrevem a tecnologia, né? Mas. Não descreve. Python, falam sobre Python, Cloud, Google Cloud. Estatística. Machine Learning e Operação. MLOps. Pipelines e basicamente isso. Próxima, Data Scientist, que é uma vaga remota. Ideal. Estamos falando a forma como as relações de confiança são criadas e nutridas. A paixão pelo que fazemos alimenta nossa quietude, blá 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 blá. Dia a dia na Ideal. Pede sólido conhecimento em Python, experiência com TensorFlow e PyTorch, que é uma biblioteca do Python para modelagem de dados Deep Learning. Conhecimento em frameworks para modelagem de dados. Você pode perceber que eles, para ciência de dados, eles vão pedir Python e R. E aí algumas outras ferramentas adicionais, como TensorFlow, PyTorch, experiência no processamento de imagens e computação de alto desempenho. Isso aqui é interessante, hein? Estudei um pouquinho sobre, mas não sei para que eles vão precisar disso aqui. Capacidade analítica de gestão, utilizando o método XTDM, realizar consultas em grande base de dados SQL. Então, SQL e Python. Você pode perceber que toda vaga de dados vai pedir SQL e Python, pelo menos. Vivência com Databricks e PySpark, então aqui já entra PySpark, MLOps também. E conhecimento até em C++, com foco em OpenCV. Não conheço muito sobre isso aqui, não. Você vai encontrar aqui, benefícios, cartão Caju com bandeira Visa, saúde de VR mais benefícios flexíveis, auxílio home office, day office, plano de saúde Bradesco, plano odontológico, auxílio creche, seguro de vida, psicológico, well hub, parcerias educacionais. Parece ser uma empresa interessante também. O modelo de trabalho é full remoto, mas quem quiser pode ir para o escritório que fica na região da Paulista. Consolação. Legal, parece ser uma empresa bacana, pede alguns conhecimentos aqui mais específicos. Isso aqui é mais como diferencial, né? Mas pede SQL, Python, TensorFlow e PyTorch. Basicamente. E você já pode perceber, né? Para analista de dados, a gente tinha lá Python SQL, Python SQL, Python SQL, Python SQL, Power BI. Aqui você tem Python SQL também, que todo mundo utiliza. Python SQL, diferenciar isso aqui para Spark, a gente pode colocar Cloud, PyTorch, TensorFlow.
Você percebe que muda um pouquinho aqui os conhecimentos, né? Pede bastante conhecimento de estatística também. Vai dando uma variadinha aqui. Vamos ver mais uma de ciência de dados. Stephanie Group. Stephanie, blá blá. Galera, eu acabei não comentando isso aqui, mas também talvez seja interessante entender qual o contexto da empresa, tá? Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar em empresa digital. De marketing digital, serviços digitais, infraestrutura digital, alguma plataforma que traz alguma solução, como e-commerce. Eu gosto de trabalhar nesse tipo de área, tá? Então, é legal você dar uma olhada em qual área você vai trabalhar também, para você não entrar num mercado que você não tem familiaridade nenhuma, vai sentir dificuldade trabalhando ali dentro, alguma coisa nesse sentido, não ter conhecimento de negócio, isso dificulta mais a sua entrada naturalmente. Aqui, ele dá a descrição geral da empresa, atribuições. Desenvolvimento e manutenção de scripts em Python e SQL, aplicação de técnicas de data mining, de mineração de dados estatística, Big Data, como Spark, Hive, Hadoop, criação e implementação de modelos de Machine Learning, com foco em modelos de classificação e clusterização, utilização de ferramentas de AutoML, como HO e Databricks, visualização de dados e apresentação de insights para a equipe de stakeholders, essencial, ensino superior. Importante. Existem... esqueci a palavra correta para isso. Mas ensino superior é um critério de seleção básico, tá? Então, eles vão pedir que você tenha algum conhecimento, que você tenha algum ensino superior na área de dados. Você pode conseguir vaga sem necessariamente o ensino superior, mas é mais difícil, porque é um critério de seleção, né? Que eles utilizam para saber se você tem ali um conhecimento, não um conhecimento técnico, né, mas uma vivência ali, uma superação, digamos assim, de um momento que não é fácil, né, porque não é fácil se formar. Então eles colocam isso como um critério ali, uma barreira de entrada para já selecionar algumas pessoas. Para a vaga de júnior e pleno, se você estiver trabalhando e não estiver formado ainda, às vezes funciona, mas geralmente de sênior para cima é muito pouco provável, tá? Se você não tiver ensino superior. Então, no caso aqui da Stephanie Group, nós temos Python, se eu não me engano eu tinha visto Spark também, para processamento de dados. Databricks. Ferramentas de AutoML, Auto Machine Learning, estatística, Hive, Hadoop, MapReduce, mais com parte conceitual. E são essas as principais. Python e SQL, acho que eu já tinha colocado, né? Não, aqui eu não tinha colocado SQL. Legal. Se a gente pesquisar um pouco sobre essa empresa no Glassdoor, vamos dar uma olhadinha. Eu, particularmente, gosto de empresa que tenha pelo menos 4 para cima no Glassdoor, tá? Porque se tiver menos que 4, eu já fico meio com o pé atrás. 3.7, 8,3 milhões de avaliações. Lógico que a amostra de avaliações também é importante, mas já
já é um ponto de atenção aqui. Ótimo local para trabalhar, benefício de salário, falta de valorização, bom lugar para trabalhar, liderança afastada, desorganização pura, suporte, empresa boa de trabalhar, boa empresa, clientes problemáticos, clientes com péssima estrutura organizacional e cultura de trabalho lamentável. Tá. Que parece que o problema maior é com, não uma empresa necessariamente, né, porque parece uma empresa de consultoria, deixa eu dar uma olhada aqui, né? Solução de software e redes corporativas, mas trabalha com clientes. Talvez essa seja a maior reclamação aqui. Vamos ver se tem alguma coisa relacionada a dados aqui. Analista de dados pleno, tem uma variação bem grande, olha, de 46 a 131 mil, mas é porque deve estar envolvido aqui com todos os analistas de dados, né, de júnior a sênior especialista. Olha lá, um sênior aqui tá de 96 a 108 mil, uns 9 mil reais por mês, 8 mil reais por mês mais ou menos, de salário. Na avaliação, uma empresa mais ou menos, né, no quesito aqui Glassdoor, pelo salário que eu vi ali mais ou menos, e pelas avaliações gerais tem alguns pontos de atenções ali que talvez eu entrei em contato com alguém que trabalha lá para saber como que é realmente. Mas o que a gente pode destacar aqui de tecnologia para esses casos? Python, SQL novamente, e o que eu gosto de destacar aqui é Machine Learning e Estatística, tá? Que é basicamente aí o principal trabalho de um cientista de dados. Então, acho que é legal ressaltar essas duas skills aqui. Agora, indo para a parte de engenharia de dados. Vamos dar uma pesquisada em algumas vagas de engenharia de dados. Agora que eu vi que eu escrevi errado. Engenharia de dados. Engenharia de dados na Terra São José do Rio Preto. Híbrido. Vamos lá. Estamos em busca de um engenheiro de dados para atuar no nosso time de BI. Quais as responsabilidades? Gerir ferramentas de orquestração, integração e transformação de dados. Suportar e melhorar nosso data warehouse. Cara, quando eu olho para vagas de engenharia de dados, é sempre relacionado à parte de produtos de dados. Não produtos de dados, né? Porque às vezes produtos de dados pode ser relacionado a algo para venda de algum produto relacionado a dados para cliente. Mas quando eu penso em produtos de dados, quando eu penso em produtos de dados interno, é suportar o time de dados com infraestrutura, não só o time de dados, né? A companhia como um todo, com infraestrutura de dados, ou seja, na extração, no processamento, no armazenamento de dados de fato. Então aqui ele já fala sobre Data Warehouse. O que mais que ele vai falar aqui? Aí ele vai pedir experiência com ETL e LT, preferencialmente com SQL e Python. Modelagem de dados multidimensional, Star Schema, então saber formas de armazenamento de dados, de modelagem, soluções para armazenamento como Data Warehouse e Data Lake. Aí, aqui é até mais difícil preencher a parte de engenharia de dados, porque o conhecimento em ferramentas precisa ser bem grande, né? Acho que o universo ali de analista e cientista é um pouco mais limitado, mas dentro da área de engenharia você tem diversas ferramentas diferentes para soluções diferentes. Então, aqui no caso ele pede conhecimento em Airflow, essas daqui eu não conheço, Dexter Mesh, ferramentas para integração de dados, Talend, Airbyte, Apache NIF, não conheço também, utilização de APIs para integração de dados e consumo, isso que eu já entendo, então você vai precisar entender de programação, serviços de armazenamento em nuvem, AWS, personalmente código com Git, Linux, então é uma vaga muito mais direcionada para a parte de engenharia de dados. Qual a diferença aqui? Que você vai dar um suporte muito grande para a companhia na manutenção dos dados, na disponibilização dos dados, no processamento,
em geral, e você precisa ter conhecimento de muitas ferramentas para você conseguir fazer diferentes pipelines que atendam diferentes necessidades. Às vezes você precisa de um pipeline simples para manter os dados de uma empresa durante X período. Às vezes você precisa de um pipeline para consumir dado em tempo real e estar atualizando lá dados transacionais da empresa em tempo real e todo mundo está conferindo isso. Então, vai precisar saber bastante sobre tecnologia aqui, sobre ferramentas. Então, AWS, aqui algumas outras ferramentas de orquestração de pipeline, como Airflow, de integração de dados, que essa daqui eu não conheço nenhuma, API. Então, é um cara muito mais técnico. Terios. Vamos pesquisar um pouquinho sobre a Terios aqui também. Avaliação geral ali de 4.1, menos avaliações do que as outras empresas. Analista de curso júnior, ambiente saudável. Gosto quando as pessoas falam de ambiente saudável. Poucos benefícios, planejamento estratégico, inclusive não tem, né, benefícios aqui. Eu também não gosto quando a pessoa coloca a descrição da vaga aqui e não atrai o público dela com nenhum tipo de benefício. Significa que a empresa está focada só no trabalho. É uma forma minha de enxergar, tá? Eu sou de 98, então tem uma forma diferente ali de trabalhar, não de trabalhar, mas de ver o mercado de trabalho, tá? Então, acho que trabalho não é só focado 100% em trabalho sempre, o tempo inteiro. Eu acho que tem que ter uma boa cultura, bom relacionamento, bons benefícios, até porque você não vai viver trabalhando pro resto da vida, ninguém merece viver trabalhando pro resto da vida e não tem o mínimo ali de benefícios de tempo e dinheiro, né? Então, são coisas que eu considero aqui na hora que eu estou avaliando uma empresa também. Empresa respeita os colaboradores, horário de escala de folguista não é bom, mas esse cara trabalha como xerifado. Vamos ver o que tem aqui em salários. R$92 a R$99.000. Senior. Então, um pouco menos do que outros seniors que a gente viu em outras vagas. Junior. Isso aqui não é salário de junior, isso aqui é salário de estagiário. Analista de dados senior. 84. Tem algumas variações aqui. Beleza, vamos ver mais uma vaguinha de engenharia de dados? Nossa, tá vindo muita vaga mais relacionada para o meu perfil, né, do que de engenharia de dados de fato. Data Engineer, isso aqui é uma vaga remota, mas é para fora. Data Scientist, para trabalhar com forecasting. Não mostrou muitas vagas aqui sobre engenharia. Vamos ver se na próxima página. Mas eu vejo muito mais vagas de engenharia do que de analista. Quer dizer, eu vejo mais vagas de analista do que de engenheiro e de engenheiro de dados sênior. Vamos ver aqui, ó. Como eu estava falando, eu vejo mais vagas de analista porque as empresas em geral não sabem classificar se precisa de um engenheiro, de um cientista e de um analista. Em geral, elas precisam mais de um engenheiro para deixar a casa arrumada, para depois sim precisar de um analista, mas enfim. Vamos ver essa vaga aqui sobre engenheiro. Localização é remoto, contratação PJ cooperado, isso aqui também é importante. Porque a comparação entre CLT e PJ, ela não é muito para um, né? Então você tem que saber fazer esse tipo de comparação aqui para ver se compensa trabalhar PJ. Eu particularmente, não é que eu não gosto, eu acho interessante o trabalho PJ em algumas situações,
mas quando você vai comparar salário a salário, benefício a benefício, na ponta do lápis, geralmente não compensa, tá? Então, se você trabalhar em uma empresa só, então, por enquanto, estou na modalidade CLT. Vamos ver o que ele pede aqui de tecnologia. Então, ó, Spark, Databricks, Apache Airflow, de novo, modelagem e design de bancos de dados, plataformas em nuvem como Azure, SQL, Python e Scala. Diferenciais, Data Lake, Delta Lake, Power BI, Azure, Unity Catalog, eu não conheço isso aqui, e vence metodologias ágeis, e não tem mais informações sobre benefícios de trabalhar nessa empresa aqui, tá? Então você pode perceber que, como eu falei, engenharia de dados vai precisar de muito entendimento sobre pipeline de dados. Então, uso de Apache Airflow, de Databricks, de Spark para processamento de dados, de nuvem, SQL e Python natural, que você precisa trabalhar com, conhecimentos em arquiteturas modernas, conhecimento em visualização de dados também. Então você pode perceber que o cara que trabalha com engenharia de dados, ele é muito mais técnico do que um analista ou um cientista de dados, porque ele precisa conhecer de tecnologia de programação. É um outro... Eu separo, na verdade, assim, toda vez eu separo entre engenheiro, analista e cientista, mas poderia separar entre engenheiro e analista. Então você considera um analista um cientista também, engenheiro. E o engenheiro, ele vai estar ali vamos supor que ele seja um cara do back-end, né, trazendo para o mundo do desenvolvimento, ele seja um cara mais do back-end, e o analista e o cientista seriam um cara mais do front-end. E aí, por conta disso, você precisa ser muito mais técnico para trabalhar na parte do back-end. Então, são essas as diferenças. Todos os links, tudo que eu passei aqui, eu vou deixar nos comentários aqui embaixo, na descrição do vídeo, para vocês, se vocês quiserem ver, dar uma olhadinha. Se vocês tiverem alguma dúvida também com relação ao que a gente falou aqui, né, as diferentes tecnologias para engenheiro, analista e cientista de dados, a principal responsabilidade, como você procura a reputação de uma empresa, ou alguma coisa nesse sentido, vocês podem perguntar aqui embaixo que eu vou estar sanando a dúvida de vocês, tá bom? Eu fico aqui por esse vídeo. Se vocês gostaram dessa metodologia de procurar sobre vagas, ler sobre vagas, aprender um pouco mais sobre vagas, e como você consegue diferenciar tecnologias, como você consegue diferenciar a senioridade, tem um vídeo sobre senioridade aqui no canal. Me segue nas outras redes sociais que eu vou estar trazendo bastante conteúdos aqui para vocês, beleza? Até o nosso próximo vídeo.